Boa noite, minha gente. Um momento importante como esse, de Bodas de Prata da PFDC, é como toda ocasião em que celebramos uma data muito especial, um momento de lembrarmos e reverenciarmos o passado, assinalarmos os momentos mais importantes ocorridos, mas é também um momento de pensarmos no presente, no que nos desafia e no futuro que nos espera. E eu vou tentar aqui, embora tenha vontade de ficar falando com vocês assim uma meia hora, eu vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, para reverenciar o passado, nós temos realmente, como o vídeo assinalou, de falar de Sepúlveda Pertence. E eu gostaria de lembrar dele algo que me parece absolutamente fundante na nossa instituição, algo essencial que está no cerne desta instituição, na sua alma, no seu modo de atuar, no propósito para o qual fomos instituídos. Em tempo de ditadura, Pertence pensou em uma instituição que pudesse contribuir para a democracia do país. E falava que não podia uma instituição que trabalhava pela democracia não ter em si própria práticas democráticas. E eu acho que é isto o que é muito diferente na nossa instituição e na própria PFDC. Uma instituição, como dizia Pertence, que cortou na carne ele próprio os poderes do gabinete do Procurador-Geral da República e o distribuiu pelo Conselho, pelas câmaras, pela PFDC, pelos ofícios todos da instituição, querendo todos que fôssemos independentes e autônomos, para que, numa sociedade plural, encontrassem uma instituição plural alguém que defendesse o ponto de vista que lhe fosse trazido, com autonomia e com independência. E Pertence dizia também que, ao cortar os poderes do Procurador-Geral da República e distribuir para um órgão como o Conselho Superior, que tem funções importantes como aprovar o orçamento, fazer as promoções, determinar as punições disciplinares de seus membros, indicar os locais de lotação prioritária, abrir procuradorias e unidades, ele dizia que diminuía os poderes do Procurador-Geral para que a gente sempre se lembrasse que é importante dividir o poder, acomodar pontos de vista diferentes, articular, decidir coletivamente. Isso é muito difícil. Era muito mais fácil se eu no meu cargo de Procuradora-Geral, tivesse poderes absolutos e estivesse decidindo os rumos da instituição. Seria talvez mais fácil para mim, mas muito pior para a nação, muito pior para a própria instituição. E acho que essa lição que aprendi com Sepúlveda Pertence, o Procurador-Geral que me deu posse, foi por ocasião dos 18 anos da Segunda Câmara, eu fiquei realmente impressionada com esta disposição em mudar e transformar para melhor este país por meio desta instituição, que se tornou e tem se tornado cada vez mais importante para as pessoas, para as instituições, para a sociedade, para o funcionamento do sistema de administração de justiça. Pertence, como os que lhe sucederam no cargo, como o querido colega Aristides Junqueira, Cláudio Fonteles, tantos procuradores-gerais, foram sedimentando esse caminho de sermos uma instituição democrática, mas, obviamente, que para conseguir isso, contaram com esses visionários que estão sentados aqui. É impossível construir uma instituição sozinho. E o gabinete do Procurador-Geral Pertence, como do Procurador-Geral Aristides, sempre foi o local de pensar a instituição. Portas abertas, como vocês me diziam, nos diziam. Portas abertas, ideias em profusão, todas elas muito ousadas e talvez quase subversivas para a realidade que vivíamos, uma realidade que, ao tempo em que tomei posse, que talvez ainda não fosse de plena ditadura, mas ainda não era de democracia. Então, essa fase de transição, como toda fase de transição, que é sempre muito difícil, porque oferece inúmeras alternativas.
a alternativa do retorno à ditadura, a alternativa de um caminho diferente ou o caminho da democracia, que era o que queríamos construir. E, nesse sentido, é preciso reverenciar. E esse momento é muito importante para as antigas gerações e para as novas gerações dos procuradores da República. É preciso reverenciar estas pessoas, porque elas, com suas ideias, transformaram a nossa instituição e somos mesmo um novo Ministério Público, muito mais democrático, com muito mais atribuições, com muito mais ousadia para se contactar com a sociedade e conhecê-la. Como dizia Pertence no filme, antes do primeiro concurso de procurador da República, que toma posse em 73, 72, 73, os procuradores da República eram nomeados, eram os integrantes da aristocracia do país. E nós, quando tomamos posse, encontramos todos eles lá ainda trabalhando. Os procuradores da República não concursados. E havia até essa distinção, alguns ganhavam mais numa certa época, os não concursados ganhavam comissões na execução fiscal, e os concursados ganhavam muito menos. Havia diferenças salariais, havia diferenças no modo como no seu estatuto jurídico. E isso todo foi sendo alterado e depurado, e não faz mais do que 30 anos, 30 e poucos anos, muito pouco tempo, não é? E nós temos todos a sorte de conhecê-los, de ainda poder conversar com eles, para contrastar ideias, para reforçar coragem, para discernir rumos, para ouvir críticas e sugestões. Isso é um privilégio da nossa geração. E digo isso falando aqui, talvez, em nome de Débora e Aurélio, que são do meu concurso, reverenciando, portanto, em primeiro lugar, Álvaro, Wagner e ela. Porque muito amigos entre si, mas talvez também muito diferentes em ênfases, em diretrizes e talvez em métodos, souberam acomodar isso em nome de algo muito maior do que eles próprios, ou de suas próprias carreiras. Pensaram nessa instituição que nos tornamos. E nós três, Aurélio, Débora e eu, testemunhamos tantas dúvidas sobre como seriam as câmaras, se seriam divididas por temas ou por funções, se seguiríamos o temário do Código Civil, protegendo bens, direitos e pessoas, ou um outro modo de dividir as funções das câmaras, como seria isso? Me lembro de Álvaro pelos corredores, empunhando papéis com alternativas que ele conversava, testava e voltava no dia seguinte procurando dialogar, porque um dia o Conselho Superior iria se debruçar sobre esse assunto, e acabou sendo um mês de dezembro, para decidir quantas câmaras seriam, como seriam elas, que matérias tratariam. Tudo muito difícil, porque eles estavam desenhando a nossa instituição. Nisso tudo, ouvíamos nos corredores, nós novatos, ouvíamos nos corredores da Procuradoria tantas histórias de resistência, de repulsa, de repúdio, de rejeição, de contrariedade a esta expectativa de tirar a instituição do papel. Porque, uma vez desenhada, ela precisava entrar em operação. É aí que entra a ideia de câmaras, SECODID, transformar isto, fazer instrumentos, ir atrás da lei, abrir o espaço do auditório Pedro Jorge para o Fórum Nacional da Violência no Campo, conhecer quem são os brasileiros nos seus contrastes, nas suas diferenças, para saber se nos identificávamos com eles também, em termos de raça, de classe, de anseios, de expectativas. Tudo isso foi uma construção diária, delicada, difícil, conversada, dialogada. E foi uma sorte que, embora tão diferentes entre si, uma de Santa Catarina, outro cearense, outro goiano, junto a Pertence, a Cláudio Fonteles, a Aristides, eles souberam dialogar, souberam encontrar-se na sua brasilidade, encontrar-se nesse desejo tão comum, tão importante de construir uma nação, construir um país que fosse realmente democrático.
Olhando assim, parece que foi rápido, parece que foi fácil, mas precisou haver muitas concessões, algumas brigas. Ao Álvaro, o epíteto mais conhecido dele era cupim de mármore, porque jamais desistiu de uma ideia. Não era isso, Álvaro? Era o que ouvíamos nos corredores, nós, os mais novos. Na expectativa. É isso, Wagner? E não há nisso nenhum demérito, muito ao contrário, era um destaque de uma característica dele, que é a resiliência. Isto que é tão importante para avançar: resistir, conter, criticar, se autocriticar, porque de tantas boas características que Álvaro também tem, uma delas é esta permanente autocrítica, essa reflexão permanente que leva ele a sempre trazer o dever de casa pronto, mas sempre a nos perguntar: será que está mesmo bom? Será que é isso? E ouvir a crítica, mas sempre disposto a avançar. Um cupim de mármore, no melhor sentido, para todos os cupins de mármore do mundo como você. Acho que são pessoas assim que nos auxiliam a ter coragem, a resistir, a suportar críticas, mas com otimismo, porque é possível avançar. E foi Álvaro essa uma importante lição que nos deu. Wagner Gonçalves, com esse idealismo, essa paixão, esse amor, essa efervescência por um Ministério Público conectado, como todos são, aos fatos, à realidade, à ideia de admitir um espaço para todo brasileiro dentro da nossa instituição. Exatamente como faz ela, que inaugurou tantos caminhos importantes na nossa instituição, como esse olhar de raça, esse corte de raça, o corte de gênero, sempre muito dedicada a uma análise crítica que acrescenta, que faça avançar, que inspire, mas sempre desse jeito doce, delicado, disposto ao diálogo. Então, são pessoas que eu acho que nós temos o privilégio, na nossa instituição, de conhecer. E nesse caminho que eles trilharam, vieram logo em seguida Débora, Aurélio, depois agora Débora, na sequência, honrando. Isso é muito importante realçar. Cada um teve uma pauta como PFDC, mas todos honraram o legado do que receberam. Nenhum deles sucedeu ao outro, diminuindo a temática, diminuindo o ímpeto, a disposição de estar aberto para a sociedade, conectado com os temas mais importantes. E nesses 25 anos, eu dizia um pouquinho mais cedo conversando com vocês, a PFDC tem um portfólio invejável de avanços institucionais para o país, para o Ministério Público. Não é? Falavam mais cedo que, na época em que a Wagner e outros aqui realçaram também, na época em que o grande drama nacional era a violência no campo, saiu de dentro da PFDC o projeto de lei de proteção a vítimas e testemunhas, o Programa Nacional de Proteção a Testemunhas, as primeiras ideias de delação premiada que estão conectadas com essa temática, autorizadas por esta lei. A defesa do SUS, na época da Marieliane, recebeu um grande ímpeto. O temário da Gilda, como dizia o Aurélio, a Gilda não dorme, não é? De tanta coisa que ela sempre trazia e inventava. E, do mesmo modo, Aurélio, com projetos importantíssimos na área da educação, e Débora sempre muito atenta à defesa dos que mais precisam da atenção do Ministério Público, os discriminados, os que sofrem a violência, os mais esquecidos das políticas públicas, e sempre com uma atitude muito valente, todos eles de diálogo com o Congresso Nacional, com o Procurador-Geral, com as câmaras, dentro da instituição, com os colegas, num movimento que era um tempo instaurador e, ao mesmo tempo, inspirador, sob a liderança
desses formidáveis PFDCs, toda uma geração de procuradores da República compreenderam facilmente que essa era uma tarefa da instituição: defender direitos humanos, defender a democracia, zelar pelas políticas públicas, zelar pelos serviços de relevância pública, desafiar a força bruta, a força policial, com coragem, com prontidão, sabendo que é pela voz. E não havia outro instrumento mais do que a voz do ombudsman, né? Para apontar, para guiar, para enfrentar. E fizeram isso ao longo de 25 anos, com muito cuidado, com muito zelo, a delicadeza que não permitiu que fôssemos destruídos, porque sempre havia esse movimento de revogar a lei, de diminuir os poderes do Ministério Público, de diminuir os nossos instrumentos, mas a delicadeza que permitiu ir agregando instrumentos, modos de atuação, leis novas em favor da questão do movimento antimanicomial e tantos outros movimentos que contou diretamente com a atenção dos diversos PFDCs para que fossem construídos. Eu tive a felicidade, a grande honra de ter sido convidada pela Maria Eliane, que infelizmente não está aqui, que também foi uma grande PFDC, com ampliação da temática da PFDC, com um chamamento constante de todos ao diálogo e à cooperação, para atuar com ela como adjunta, como vocês todos têm a honra de atuar com eles, né? Com Débora agora, atuaram com Aurélio antes, e acho que não é à toa e não é por acaso que os meus 2 vice-procuradores gerais são ex-procuradores PFDCs adjuntos. O meu corregedor, Oswaldo, que é do meu concurso, o corregedor era PFDC adjunto. E não é por acaso que esta temática da defesa de direitos humanos volta com muita força nesse meu mandato, por opção, por querer que fosse assim. Não é à toa que um PFDC adjunto, que escolhi para dirigir a escola, que o diretor da escola é um PFDC adjunto, João Akira, porque esta é quase como um prenúncio. A gente vai percebendo que a chuva vai chegar, que a tempestade vem, quando o calor e o ambiente abafado indicam que algo está para mudar. E acho que foi assim, há um ano atrás, quando percebi que era preciso enfatizar de novo a defesa de direitos humanos e da democracia no Ministério Público. Por essa razão, um craque foi chamado para ser o nosso secretário de Direitos Humanos, André de Carvalho Ramos, aqui presente, com tanta atuação também nessa matéria, no seu ofício lá em São Paulo, e agora aqui conosco como doutrinador e com obras de referência nesta área, honrando esse papel e agregando muito disso ao nosso gabinete lá na PGR. No CNMP, criei uma Secretaria de Direitos Humanos que foi entregue a uma pessoa que acabava de ser presidente do CNDH, a querida Ivana Farina, Procuradora-Geral de Justiça de Goiás, uma pioneira como mulher no estado de Goiás, que enfrentou tantas lutas contra a violência policial, pelo controle externo da atividade policial, contra o armamento, em defesa de direitos fundamentais, mentora e autora intelectual de tantas iniciativas que culminaram no primeiro incidente de deslocamento de competência aceito pelo STJ, que é no caso Manuel Matos. Enfim, essas coisas não são por acaso. Eu confesso aqui e anuncio tudo isso para dizer a todos que eu me considero formada na escola deles. Até me emociona. E isso me honra muito. Não posso nem olhar para o Humberto, porque ele está ali mais emocionado do que eu. E isso é muito importante de realçar nesse momento,
em que ocorre esse prenúncio de tempestade em relação a tantos que pode atingir tantas coisas que alcançamos ao longo dos últimos 30 anos, né? O vigor da democracia. Na sexta, estávamos felizes celebrando os 30 anos da Constituição, do novo Ministério Público, falando da Constituição, da longevidade do regime democrático que alcançamos com essa Constituição, que essa Constituição era cidadã e o nosso mote era que o Ministério Público é cidadão, porque ele quer se identificar com o povo e com seus anseios, com as suas expectativas. Na segunda-feira, nós percebemos quão frágil é realmente a democracia e o tanto que precisamos cuidar dela diariamente, cotidianamente, não deixar que a tempestade atinja a população brasileira do modo que atingiu na geração de vocês, sobretudo quando eram da idade que esses jovens são agora, não é? Eu acho que é preciso falar de memória porque, como Wagner e Álvaro e ela, os que viveram a ditadura sabem a dor que ela provoca. Wagner chegou à tribuna aqui agora, hoje, falando isso. Eu vivi a ditadura. Eu sei o que é viver num regime em que você tem que conter o fôlego, em que você tem que olhar para o lado, que você se sente vigiado o tempo todo e tem medo de usar a palavra, né? E isso não é pouco, isso é muito difícil. É uma violência que começa desse modo e termina no campo, com assassinatos em massa, com uso indiscriminado de armas, com a não punição dos que fomentam esse tipo de atitude, né? E é preciso, portanto, estarmos novamente todos irmanados como eles foram irmãos entre si, em épocas de forjar o novo Ministério Público, para que nós não nos deixemos esmorecer nessa luta, né? Não é fácil. E é preciso que, como eles fizeram, que nós façamos a crítica entre nós, que nos auxiliemos reciprocamente, sabendo que nenhum de nós consegue sozinho, nenhum de nós é dono da verdade e sempre precisamos de nos complementar reciprocamente. A PFDC, é preciso agora falar dos PFDCs adjuntos aqui homenageados, teve essa ideia, que considero formidável, de chamar adjuntos. É um exercício muito solitário ser o PFDC, né? É tanta coisa que chega ali, tanta coisa tão difícil, tanta coisa tão monumental, parece que falta o fôlego e talvez a disposição necessária para enfrentar tudo isso, se não contamos com os PFDCs adjuntos. E sei que essa foi uma experiência formidável na época de Aurélio, de Mariliane, de Wagner, de Débora, de Álvaro. Acho que Álvaro teve PFDC adjunto, mas tinha as Alvaretes lá, viviam umas moças lá batendo ponto na sala dele todo dia, ela também. E veja que time formidável, né? São pessoas completamente antenadas e visionárias, como eles são, no seu tempo, preocupados com o país, preocupados em encontrar soluções que fortaleçam tudo que é necessário para viver bem em democracia. E viver bem em democracia não é só ter eleições justas e livres, não é? Isso é importante, isso é fundamental. Mas um país que tem eleições justas e livres e não assegura direitos fundamentais não é uma democracia de verdade. Acho que essa é a grande lição do século XX, né? É o que nos ensina aquele famoso texto de referência do Farid Zakaria, quando ele distingue as democracias liberais das iliberais. A democracia verdadeira é aquela que assegura direitos humanos, assegura espaço e voz para as minorias, assegura liberdade de expressão e de reunião, assegura um funcionamento de instituições livres, como essa que é o nosso Ministério Público, ou a Fiscalia, ou o Defensor del Pueblo, cada modelo que
que os países adotem, mas querendo ter uma instituição que assegure acesso à justiça, que assegure acesso aos serviços que permitam pleno desenvolvimento humano, da liberdade humana, da inteligência humana, da educação, tudo isso que emancipa as pessoas e dá a elas vida longa e feliz. E, no fundo, o que nós queremos não é mais nada menos do que isso, né? Assegurar às pessoas a oportunidade de fazerem o que querem e de serem felizes como querem ser. Acho que essa é uma importante missão da nossa instituição. Eu reverencio também, não citei aqui, mas também a memória da colega Gilda, que foi uma grande PFDC, e digo para as moças e para os rapazes que estão nesse auditório, que a PFDC até agora foram, se não me engano, me corrijam, 3 homens e 4 mulheres. É um dos órgãos do Ministério Público que as mulheres, não por acaso, e acho que não é por acaso mesmo, tem tido um maior número, um dos poucos na nossa instituição, liderados, chefiados, ocupados por mais mulheres até agora do que homens. E o balanço é igualmente bom. Eu acho que isso também é importante de ser assinalado, né, Aurélio? Não houve... Eu ouso dizer, eu aqui agora no meu papel de procuradora-geral, eu ouso dizer que não houve um decesso, nem na pauta, nem no ideário, nem no ímpeto, nem no uso corajoso dos instrumentos prontamente pela PFDC, seja ao tempo que era ocupada pelos rapazes, seja ao tempo que é ocupado pelas moças. E eu acho que isso também é importante de ser assinalado, porque o mundo ainda desconfia muito da capacidade das mulheres exercerem funções públicas, exercerem funções na vida pública e influenciarem com o seu modo de ser os rumos do país, da nação, como influenciam em suas casas, nas suas famílias. É claro que nós conhecemos algumas atuações que talvez não sejam as mais meritórias de mulheres, mas o mesmo acontece com os homens, né? Nós podemos singularizar casos em que os homens também não foram os mais felizes. Então, nessa ocasião em que estamos celebrando os 25 anos da PFDC, eu também queria deixar isso registrado. Eu não sei se eu me esqueci de alguma coisa, já que eu já falei tanto, mais do que devia, mas parabenizar os PFDCs adjuntos pelo muito que agregam, oxigenam, auxiliam o trabalho da PFDC. E desejar, como alguém falou ali no filme, que nós todos estejamos vivos e juntos quando ela celebrar as suas bodas de ouro e que, ao celebrarmos os próximos 25 anos da PFDC, a gente tenha como agora momentos muito tristes e muito difíceis para lembrar. Sabemos que muitos problemas surgirão na vida do país pela frente, mas que tenhamos também muitas coisas boas para celebrar e que o saldo seja mais positivo do que negativo, como foi até agora. Muito mais positivo do que negativo. E digo isso porque a PFDC se consolidou como marca. Ela é conhecida dos brasileiros, a PFDC. As pessoas sabem o que faz, quem ocupa, com o que trabalha, qual é a disposição, qual é a diretriz sobre a qual atua, sobretudo a diretriz ética de compromisso permanente com a população e com a defesa de direitos fundamentais. Então, é uma marca conhecida, é uma ética conhecida, é um ideário conhecido. E isto, por si só, não fossem todas as outras grandes conquistas da PFDC, já seria uma razão para a gente se orgulhar muito e realmente celebrar e reverenciar. Então, encerro assim, parabenizando a vocês todos que fizeram esse revezamento de bastão. E, Débora, saiba que toda a instituição está com você, apoiando o seu trabalho e torcendo para que ele seja, como de todos os que lhe precederam, muito bem sucedido. Parabéns a todos. Obrigada. Parabéns às homenageadas, aos homenageados.
Agradecemos aí a presença das senhoras, dos senhores e convidamos para o coquetel que será servido na cobertura deste hotel, gentilmente cedido pela NPR. Parabéns a todos.